Boa noite, pessoal da turma TO02 Mecânica 1. Estou aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre a questão 4, 5 e 6, que foi dúvida de muitas pessoas. Então vamos ao esclarecimento dessas duas questões. Analisando o seguinte, siga comigo aqui nesta folha. Então nós temos aqui, para mim chegar na dioptria, num grau de uma lente, eu preciso trabalhar numa curva externa e uma curva interna. Então aqui nós temos aqui um desenho de uma lente, curva externa, curva interna. A questão 4 está perguntando, utilizando a forma dioptria igual a curva externa mais a curva interna, eu tenho que saber qual seria a dioptria que daria se eu seguindo as orientações que a questão está me dando. Então na letra A está me falando que qual seria a força esférica de uma lente que se constitui numa curva, na dioptria interna mais 5,5 e na curva externa 10,75. Então qual seria? Então nesse exemplo aqui eu coloquei aqui um desenho de uma lente, na curva externa mais 10,75 e uma curva interna da lente para você chegar na dioptria de 5,5. Então como é que nós temos? Então como é que eu vou calcular? Então vou pegar nessa fórmula aqui, vou jogar os dados que a questão está me dando. Então a curva externa é quanto? Mais 5,75 e a curva interna é quanto? Eu vou colocar aqui mais e a curva de 5,5. Certo? Então qual seria a resposta aqui nessa questão? Então isso aqui basicamente é só fazer a soma aqui. Certo? Então aqui na questão, no exemplo que está na apostila, está inclusive até entre parênteses aqui um mais 5,5 aqui. Certo? Então, nesse exemplo aqui, fazendo a soma aqui, teremos a resposta de 16,25. Certo? Isso, então, seria dioptria, seria o correto. Então, na questão B, então ele está me dando uma curva externa, certo? Na questão B, está me dando uma curva externa, olhando aqui na apostila, de menos 4 e uma curva interna de menos 8. Menos 8. Então, jogando na fórmula dioptria igual. Primeiro eu vou colocar, como é que a fórmula está me dando? Observando aqui em cima. Então, ela está me dando primeiro a curva externa. Então, eu vou colocar menos 4, a fórmula mais, a parênteses, menos 8. Menos 8. Então eu vou ter aqui, nessa lente aqui, qual que seria a resposta correta? Então aqui, somando aqui mais com menos é menos, daria menos 4, menos 8. Então a dioptria igual a menos 12. Na soma algébrica, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Então ficaria menos 12 dioptrias, que seria a soma da curva externa com a curva interna. Ok, então vamos a C. A C está me dando que eu tenho uma curva externa de 8,75 e uma curva interna de menos 7,25. Então, jogando para esclarecer, dioptria, então, curva externa é quanto? 8,75. Mais, e a curva interna, menos 7,25. Então, dioptria seria, então, 8,75 menos 7,25. Então, teria que a resposta correta nessa questão, fazendo aqui, diminuindo, ficaria 1,5. Essa seria a resposta. Ok? Acho que agora ficou bem claro. Então, para concluir essa questão número 4, acho que dá para fazer no cantinho da folha, que é a letra D. Nós teríamos que a curva externa no exercício daria a curva externa de mais 5 dioptrias e a curva interna de menos 5. Essa é fácil, Essa é muito fácil. Que vai dar o quê? Vai dar plano. Mais 5 menos 5 vai dar 0, então vai ser uma lente plana, uma lente que não tem dioptria nenhuma. Mas jogando na forma a curva externa mais 5
mais parênteses menos 5. Então, dioptria igual a quanto? 5 menos 5. Que dá o quê? 0, que é igual a plano. Então, a lente plana é uma lente que não tem dioptria. Então, observando lá, olhando, daria essa questão. Ok? E temos mais uma também, a letra D. Vamos ver se dá para a gente fazer no alto aqui da folha. A letra E, quer dizer. A letra E está me dando o quê? Que eu tenho uma curva externa de mais 5 e uma curva interna de menos 3. Então, jogando na fórmula, dioptria é curva externa. Quanto que é? 5. Mais, e a curva interna, menos 3. Então, vai ficar 5 menos 3. Então, a resposta correta, dioptria igual a 2. Ok? Quando não tem sinal, aqui é positivo, como se fosse mais 2. Ok? Já vou postar essa número 4. Vamos agora, então, para a questão número 5.